Salve, alunos! Agora nós vamos para aquele momento de 5 minutos que é a nossa revisão. Já que você teve a aula, você fez as anotações, procurou não perder nada, porque depois você vai pegar o seu caderno e vai fazer aquela leitura para se preparar para a prova, não é isso? Eu sei disso. Então, vamos comigo na primeira lâmina. O que diz aí? Reino Francos e Germânicos, parte 1. E aí, nós falamos dos bárbaros, lembram? Pois é. O Império Romano do Ocidente, ele acabou sendo conquistado e ocupado pelos povos bárbaros do século V. E aí, eu deixei bem claro para vocês que o Império Romano do Ocidente, ele vai acabar em 476. Portanto, século V, por favor. Porque o Império Romano do Oriente, ele só vai sucumbir em 1542, se não me falha a memória, que é ali Constantinopla, né? A grande capital. E tanto é que o Império Romano foi dividido em duas partes para melhor administrar. Mas mesmo assim, ele vai sucumbir. E aí eu tenho os filhos, né, que acabaram, Honório e Acádio, os dois que dividiram o império e cada um ficou assumindo o outro. Vamos lá. Bárbaro era o povo que não se submetia ao império e, olha só, falava línguas adversas, como o grego e também o latim. Tá bom? São gregos e romanos, os bárbaros, como vocês viram naquela pergunta lá no início da aula. O que são bárbaros? Bárbaros são gregos e romanos que viviam além do domínio da civilização. Inclusive se mostravam totalmente contrário à cultura dos romanos. Ou seja, não se importavam, não estavam nem aí. Tá bom? Principais povos bárbaros, nós trabalhamos, são esses daqui que vocês viram. Dividido em... Os principais povos bárbaros são os germanos, vocês viram, né? São eles os anglo-saxões, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os francos, suevos, burgúndios, lombardos e alamanos. Tá bom? Os bárbaros assumiram as funções no exército através da migração, né? E com isso, eles passaram a vigiar a fronteira romana. A raposa cuidando do galinheiro, seria isso. Os bárbaros vão entrar através da migração de forma pacífica, a primeira leva, e a segunda irão entrar através das invasões. Vejam, houve no Império Romano a chamada germanização. Os germânicos entraram no Império Romano no século III e IV de forma pacífica, através da migração. Com o tempo ocorreu uma progressiva germanização do exército romano, que estava na fronteira, vigiando a fronteira do Império. As invasões ocorreram, corresponde ao século V, período em que os germânicos penetraram no Império Romano e de forma violenta e também brutal. Tá? Aí, senhores, entra em cena os hunos. Tradicionalmente, a queda do Império Romano do Ocidente se deu em 476, quando marca o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. Tá bom? Nunca esqueça disso, por favor, aluno. E aí, para vocês entenderem, o último imperador romano foi Rômulo Augusto, e ele vai ser deposto por Odoacro, que era o rei dos germanos, né? Érolos, em 476. Os hunos foram guerreiros ferozes que aniquilaram os ostrogodos e também os visigodos. Esses hunos, eles... professor, então por isso que eu gosto de jogar Uno. É Uno, U-N-O. Esse aqui é Unos. E o Uno é com U, esse aqui é com H, tá? Não vai querer confundir, não. Aluno, daqui a pouco eu volto para fazer aquela atividade e corrigir com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Salve, salve, aluno! Estamos de volta para fazer a atividade e, ao mesmo tempo, corrigir com vocês
não? Na verdade, vocês já fizeram, então, vamos lá. Na primeira questão, diz o seguinte, joga na tela. Vamos lá. Ela fala o seguinte, de acordo, veja a leitura. De acordo com o dicionário Aurélio, o termo, a palavra bárbaro, ela pode se referir a algo admirável e também espantoso, ou cruel e desumano. Os gregos e os romanos da antiguidade utilizavam o termo bárbaro para fazer referência a quê? Aí eu tenho aí como resposta a letra A, B, C, D e E. Letra A diz o quê? Pessoas com hábitos considerados selvagens, rudes e, por isso, inferiorizados. Letra B. Pessoas que, numa atitude de espanto e assombro, questionavam temas da vida. Letra C. Grupos, principalmente de jovens, que praticavam os esportes radicais e perigosos. Letra D. Qualquer inimigo de guerra que atacasse uma cidade ou província romana. Seria isso? E letra E. Pessoas cultas e que não dominavam a língua grega ou latim. Aluno, só pela explicação da aula que eu dei, e eu fiz algumas ponderações, tu vai saber responder essa questão aí. Não está difícil, está muito fácil, mas eu preciso também ler. Por exemplo, se você não assistir a aula e vai direto para fazer essa atividade, vai ficar boiando. Tem que assistir a aula e verificar em qual ponto eu acabei falando isso, tá bom? Então, para aqueles alunos que assistiram a aula, com certeza irão saber muito bem como responder essa atividade. Quer ver só? Joga no quadro. A resposta, então, dessa questão é a letra A. Muito bem, letra A. Só está um pouquinho para cima, tá, aluno? Mas essa linha vermelha tem que baixar, tá bom? De acordo com o dicionário Aurélio, o termo bárbaro pode se referir a algo admirável e espantoso, ou cruel e desumano. Os gregos e os romanos da antiguidade utilizavam esse termo bárbaro para fazer referência a quê? A pessoas com hábitos considerados selvagens, rudes e, por isso, inferiorizados. Só que é um detalhe, tá, aluno? Quando se fala assim, e por isso inferiorizado, quem tinha essa concepção eram os romanos. Não somos nós. Mas os romanos achavam que, por eles serem rudes, não tomavam banho, comiam carne cruas, não se vestiam bem, não tinham higiene, cheirava a alho e cebola e não sei o quê. Os romanos achavam que esse povo era inferior, são os germanos, né? Vândalos, ostrogodos, visigodos, alamanos, burgúndio e assim por diante, tá? Por isso que a resposta vai ser a letra A, tá bom? No quadro comigo, próxima questão. Questão de número 2. Pergunta o seguinte. Os principais povos bárbaros são... Eita, os principais. Vamos lá. Eu tenho uma alternativa, letra A, B, C, D e E. Letra A. São os bolcheviques, alamanos e ilotas. Letra B. Periecos, francos e suevos. Letra C. Ostrogodos, vândalos, saxões e visigodos. Letra D. Eu tenho lombardos, mencheviques e jônios. Letra E. Eu tenho os aqueus, os burgúndios e os dórios. Nossa! Essa daí, se você não assistiu a aula, aluno, com certeza tu está boiando. Vai boiar por quê? Porque não sabe qual vai ser essa resposta. Não é isso? Olha só. Bom, vamos lá então? Já sabe? Olha que nós já estudamos tantas civilizações. E se tu fores esperto, aluno, tu está anotando todinho isso daí. Sabendo quem é quem aí.
Não é verdade? Já sabe a resposta? Podemos para lá? Vamos lá. A resposta a essa questão, então, é a letra C. São os ostrogodos, os vândalos, os saxões. Pode ser chamado de anglo-saxões, tá, aluno? Mas eu tenho os saxões e os visigodos. Então, basicamente, eu tenho aí Portugal e Espanha, visigodos e ostrogodos. Eu tenho os vândalos na parte aqui de baixo, ali no norte da África, e os anglo-saxões na Inglaterra, tá bom? É por isso que quando você assiste um filme de época dos ingleses, O Último Guerreiro, por exemplo, quando você vê aqueles homens barbudão, roupa com pele de animais e etc., ali demonstra os anglo-saxões, ou os visigodos, os ostrogodos, na verdade, os germanos, que são os bárbaros, tá bom? É um filme clássico, nós temos aí O Último Guerreiro, muito bom esse filme, e outros que vão mencionar essa figura dos germanos, né, do povo bárbaro, tá bom? Quando se fala Conan, o bárbaro, observe a vestimenta do elenco do filme, tem que ser mesmo bem vulgar, né? Bem selvagem. Próxima questão diz o seguinte: o último imperador romano, Rômulo Augustulo, ele foi retirado do poder, do cargo, ou deposto, é a mesma palavra, no ano de 476, pelo rei dos germanos. Aí, aluno, quem era o rei dos germanos em 476? Quando os germanos, eles adentraram no Império Romano, forçaram a fronteira, né? E aí destruíram o Império. Na verdade, houve uma germanização do Império Romano. De quem nós estamos falando? A. Jubileu. B. Odoacro. C. Venceslau. D. Vespasiano. E a letra E. Carlos Magno. Opa, faltou um O ali. É Carlos Magno. Agora sim. O que tu me diz, aluno? Tá fácil, não tá? Essa aí foi uma das últimas lâminas que eu trabalhei com vocês durante a aula. O último imperador romano, Rômulo Augustulo, ele foi deposto no ano de 476 pelo rei dos germanos. De quem nós estamos falando? Letra A, B, C ou D? Vamos lá para a resposta? O aluno que marcou a letra B, Odoacro, está correto. Bom, parabéns, aluno. Você prestou atenção na aula, estava fácil, estava muito fácil. Vou pôr uma difícil para vocês agora. Joga no quadro. Diz o seguinte: tradicionalmente, a queda do Império Romano, do Ocidente, olha aí, foi em 476, quando marca o fim de uma época para outra. Nós estamos falando de que época é essa, senhores? Aí eu tenho como resposta a letra A, B, C e D. Letra A. Idade Média para a Idade Moderna. Letra B. Idade Moderna para a Idade Média. Letra C. Idade Antiga para a Idade Moderna. Letra D. Idade Contemporânea para a Idade Antiga. Ou a letra E. Idade Antiga para a Idade Média. Eu tenho um A, B, C, D e E. Qual será a resposta? Muito bem, aluno. Você prestou atenção na aula. Parabéns. A resposta, então, olha lá. Letra E,
Idade Antiga para a Idade Média. Aí, nós vamos começar agora a entrar nesse hall da Idade Média. Nossa, vamos falar sobre a Igreja Católica, logo no início, o sistema feudal, os senhores feudais, né? Vamos falar sobre a Santa Inquisição, olha aí. Vamos falar sobre a Reforma e Contra-Reforma, a Reforma Protestante. Vamos falar sobre Martim Lutero. Vai ter o Renascimento Cultural, o Renascimento Científico. Aí vamos falar sobre Michelangelo, Rafael Sancho, Michelangelo, Rafael Sancho e Leonardo da Vinci. Aí eu tenho os períodos 300, 400 e 500. É 500 em italiano. É desse jeito. E aí vamos falar sobre a Revolução Científica. Cara, aí eu venho entrar em cena Nicolau Copérnico, Isaac Newton, Kepler, Leibniz, olha só fera. William Shakespeare, garoto, lá do Renascimento Cultural. William Shakespeare, né? Luís de Camões. Aluno, você vai fazer uma conexão com a literatura, tá bom? E vários outros, como Thomas More, David Ricardo, Adam Smith. Esses caras eu estudei lá na faculdade, lá na universidade, no meu curso de graduação, muito tempo. Mas nas nossas aulas, ele vem e nós falamos sobre ele. A Idade Média, ela vai ter muitos assuntos para serem falados aqui. Então, te prepara, porque basicamente vocês irão fazer uma viagem conosco até a Idade Média, tá bom? Próxima questão, questão número 5. Questão número 5. Diz o seguinte: qual foi o primeiro regime político de Roma e qual a classe dominante? Eita, agora eu quero ver. Agora a onça vai beber água. Ou não? Claro que vai. Diz aí, aluno, qual foi o primeiro regime político de Roma? E qual a classe dominante? Olha, lembra que quando nós trabalhamos Roma, na verdade, quando você for fazer a tua prova, nós vamos pegar conteúdo de todas as aulas e jogar na prova. Já tem que ficar esperto, tá bom? Qual foi o primeiro regime? Inclusive, hoje, na minha aula, eu falei sobre isso. Eu mencionei. Vamos lá para ela? O primeiro regime foi a monarquia, controlada pelos patrícios. Os patrícios eram os donos das terras, os proprietários das terras. Lembra? Lembra que nós falamos sobre que a Roma teve monarquia, foi uma república e depois foi império. Roma teve os 3 segmentos, os 3 regimes. A monarquia, muito rápido, a república, mais rápido ainda, mas o império foi mais prolongado. Tá bom? Então, assim, Roma foi um exemplo, o Império Romano, gigantesco por si só, foi um exemplo. De lá para cá, a herança desse povo vai chegar até a Idade Média, e da Idade Média se prolonga para a Idade Moderna, chega até os dias atuais, tá bom? Então, falar sobre Roma e a civilização é sempre uma honra. E, assim como foi uma honra eu estar com vocês hoje para poder falar sobre essa sociedade. Eu aguardo vocês na próxima aula, sempre com o caderno aberto, e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, porque, olha, eu gostei. Novas nomenclaturas para os estudantes de vocês. Até a próxima e fique com Deus. Tchau, tchau, aluno.